Finalmente vai acabar o shutdown americano. Se você não sabe, estava tudo parado por lá na parte política. Então isso deu uma grande segurada no nosso mercado cripto. Bitcoin chegou a cair abaixo dos $100 mil, deixou o mercado bem preocupado. Começaram especulações sobre bear market. O índice de medo e ganância ficou muito ali no vermelhinho, na parte do medo, que, como eu sempre digo, esse é o melhor momento de compra. O melhor momento de venda é quando a ganância está muito alta, ou seja, quando o índice está lá no verdinho, esse é o melhor momento de venda. Em todo caso, quando se trata de Bitcoin, você sabe a minha opinião sobre isso, né? É comprar e não pensar em vender pelos próximos 15 anos no mínimo, porque isso vai se valorizar muito. Então a gente vinha com um mês muito positivo, que foi o mês de setembro. Entramos outubro com a expectativa alta, que seria um Uptober, mas foi o contrário, não tivemos um Uptober e ficamos positivos novamente com a notícia do corte de juros do Fed. Realmente houve o corte de juros, mas pelo fato de todo o governo americano estar em shutdown, isso acabou segurando o mercado. E tem uma coisa que o mercado odeia, que é a incerteza. Então, a incerteza política leva todos os mercados a entrar em queda. Mas se você não me conhece ainda, eu sou o Victor Marinho, seja bem-vindo ao canal 99 Bitcoins Brasil. Vamos dar uma olhada no que esse artigo tem a dizer. Que a proposta agora segue para a Câmara dos Representantes e a paralisação teve início há 41 dias com todo o Senado, toda essa parte política dos Estados Unidos parada. Então isso tem um impacto muito grande, não só no mercado cripto, tá? E aqui, após essa crise de 41 dias, o Senado aprovou, na segunda-feira, dia 10, um acordo para encerrar o mais longo shutdown do governo na história do país. E a proposta que agora segue para a Câmara melhora o sentimento geral do mercado e remove uma importante camada de incerteza econômica que pairava sobre os mercados globais. Para o setor cripto, o principal efeito está relacionado à normalização da liquidez no sistema financeiro como um todo. Então o dinheiro parou de fluir. Quando o dinheiro para de fluir, tudo começa a cair. É normal, a gente já espera isso. Por isso que quando se trata de, quero comprar uma moedinha barata e vender mais caro. Normalmente eu gosto de olhar para a moeda de pré-venda, tá? Porque Bitcoin eu não vendo, eu só compro. Agora, se é para tentar fazer um lucro, eu olho para a moeda de pré-venda. Ou seja, moeda que nem foi listada ainda. Quer um exemplo? Eu tô de olho aqui na pré-venda da Best Wallet. Porque não é só uma meme coin que não serve para nada. Isso aqui é uma moeda de uma carteira cripto de autocustódia, tem fundamento. E, inclusive eu uso a Best Wallet no meu celular e ela facilita a minha vida para comprar outras moedas de pré-venda. Daqui 16 dias acaba a pré-venda do token Best, né, da carteira Best Wallet. E nesse momento está 2 cents de dólar. Então aqui a gente tem uma grande probabilidade desse token valorizar após a sua listagem. Como eu não sou a mãe de Ná e eu não posso prever o futuro, o que eu faço? Eu uso gerenciamento de risco de 5% no máximo para poder investir nesse tipo de coisa. Então imaginamos que esse mês eu tenha ganho R$3.000 de salário. O máximo que eu posso investir em coisa arriscada é R$150, que é 5% dos meus 3.000. Porque se eu perder 150, eu posso até ficar triste, mas eu não vou ficar em depressão e isso também não vai me quebrar. Porém, caso o efeito contrário aconteça, que ao invés de perder a moeda valorizar muito, eu tenho a capacidade de transformar esses R$150 em 1.500. Vai ser com a Best Wallet? Não sei. Vai ser com a Bitcoin Hyper, Pepnode, Maxidor? Não sei. Com uma delas vai ser. Então por isso que todo mês eu escolho alguma moedinha ali e compro um pouquinho dentro do meu gerenciamento de risco. Se eu perder tudo que eu já comprei, tá tranquilo, cara. Eu fui comprando mês a mês um pouquinho, é como se fosse um bilhetezinho de loteria. Uma hora a gente vai acertar. Enquanto a gente não chega lá, a gente continua fazendo a nossa parte com estratégia e com gerenciamento de risco, que esse é o principal para evitar dores de cabeça no seu futuro. Continuando aqui com o artigo sobre o fim da incerteza e a reação imediata do mercado, que o encerramento do shutdown do governo, que começou, olha que doido, cara. Outubro, que era o mês de expectativa alta do mercado, todo mundo, Uptober, vai ser maravilhoso, vai ser sensacional. E no dia 1º de outubro começou o shutdown americano.
E esse encerramento foi aprovado numa votação de 60-40 no Senado dos Estados Unidos, um placar que reflete a pressão bipartidária para resolver o impasse. O impacto econômico até então foi significativo, com estimativas de perdas de cerca de 1 bilhão de dólares por dia para a economia dos Estados Unidos, afetando desde pagamento da Seguridade Social até contratos de defesa. E a reação dos mercados tradicionais ao fim desse impasse foi imediata e positiva. O S&P 500, por exemplo, avançou 1,5% e o índice de tecnologia Nasdaq subiu 2,3%, sinalizando um retorno do apetite por risco entre os investidores. E esse otimismo, no entanto, teve uma recepção mais contida no mercado cripto, que enfrenta suas próprias dinâmicas e desafios recentes. Então você vê aí o S&P 500, se você não sabe, é um índice que mapeia ali as 500 maiores empresas da bolsa americana. E aqui o efeito indireto na liquidez dos criptoativos. O impacto mais relevante do shutdown para o mercado é indireto, está ligado à liquidez macroeconômica. Durante a paralisação, a conta geral do Tesouro dos Estados Unidos ultrapassou $1 trilhão. Esse fenômeno ocorre porque o governo, ao cessar muitas de suas operações, retém recursos que normalmente estariam circulando ali pela economia por meio de pagamentos a fornecedores, salário de funcionário público e outros gastos governamentais. Na prática, o dinheiro fica parado na conta do Tesouro, em vez de fluir pelo sistema para continuar gerando valor. O Arthur Hayes, fundador da BitMEX, descreve essa dinâmica como um QE reverso furtivo. Em uma análise recente, ele explicou: à medida que o Tesouro acumula dinheiro, a liquidez aperta, os ativos de risco caem e o Bitcoin corrige. Quando a liquidez é drenada do sistema dessa forma, existe menos capital disponível para os investimentos em todos os setores, incluindo os ativos de maior risco, que é a categoria nas qual as criptomoedas se inserem. E tudo bem, né, falar que criptomoeda é uma categoria de maior risco, porém o Bitcoin não deveria estar atrelado a isso, porque eu continuo acreditando que o Bitcoin é a parada mais segura que a gente pode investir. Mesmo com a sua volatilidade, a volatilidade praticamente só reflete o valor do dinheiro no mundo. E qual que é o valor do dinheiro no mundo? Você consegue entender isso? Um valor fiduciário, que vem da fé. A fé de que aquilo vai continuar valendo alguma coisa amanhã. E a fé das pessoas tem diminuído cada vez mais nesse quesito quando se trata de moeda fiduciária. E aqui, com o fim da paralisação, a expectativa é que a liquidez retida na conta do Tesouro retorne gradualmente ao sistema financeiro, à medida que o governo vai retomando seus pagamentos e as operações ali normais. E a normalização de gastos governamentais aumenta a quantidade de dinheiro circulando, o que pode, por sua vez, aumentar o capital disponível para alocação em diversos tipos de ativos. Para o mercado cripto, isso significa um ambiente potencialmente mais favorável, com mais capital podendo fluir ali pelo setor, e apesar disso não há uma relação direta ou garantida de que uma quantia específica será direcionada para os ativos digitais. Mas só o fato do dinheiro voltar a circular na economia já é muito positivo. Alguma coisa vai acabar respingando dentro do mercado cripto. Olha só, 40 dias parado, os caras acumulam 1 trilhão. Aí você olha para a capitalização do mercado do Bitcoin hoje, deve estar o quê? Uns 3 trilhões, 2 ponto alguma coisa, não sei. E só para te mostrar que o Bitcoin é um bebê, cara. É um bebezinho. O fundo de pensão, só o fundo de pensão dos Estados Unidos é 20 vezes maior que o Bitcoin. Se eu não me engano, chega na casa de 20 trilhões de dólares. Pra você ver o quanto, apesar de ser tão falado, de estar tão valorizado, de tantas empresas comprar e tal, comparado ao mundo, o Bitcoin ainda não é nada, cara. Tem muito espaço para crescer ainda. E aqui sobre o comportamento cauteloso dos ETFs. Apesar desse otimismo, no mercado tradicional, os produtos de investimento em cripto, que são os ETFs de Bitica, que facilitam o investidor comum comprar Bitcoin, mostra que esses investidores ainda têm uma postura de cautela. No dia 10 de novembro, por exemplo, os ETFs de Bitcoin listados nos Estados Unidos registraram uma entrada líquida de apenas 1,1 milhão de dólares. Esse número, embora positivo, é modesto em comparação com os fluxos de bilhões observados em períodos de maior euforia do mercado.
E essa reação tímida sugere que os grandes investidores não veem o fim do shutdown por si só como um gatilho suficiente para retomar aportes massivos. Além disso, a semana anterior ao fim do impasse foi particularmente difícil para os ETFs cripto, com saídas líquidas totalizando $1 bilhão dos mesmos produtos. Então, entrou menos dinheiro do que saiu mais, né? O pessoal vendeu mais, é uma pressão vendedora, né? A cautela, o medo do mercado. Como eu sempre digo, quando tá tudo no vermelho, todo mundo com medo, é o momento da gente, vamos se posicionar e aproveitar para comprar. E aqui o IBIT, que é o maior ETF de Bitcoin do mundo, com quase 100 bilhões em ativos sob gestão, perdeu 581 milhões apenas aquela semana, que é muita grana, cara. E esses dados demonstram que o mercado institucional permanece seletivo e cauteloso, aguardando sinais mais claros e consistentes de recuperação antes de retomar investimentos significativos no setor. Quer ver o Bitcoin voltar a explodir? Quando sair qualquer notícia, qualquer dado, análise de que vai rolar mais um corte de juros por parte do Fed em dezembro, que vai ser a próxima reunião. Aí vai ser estouro. Porque teve o corte, quase não refletiu no mercado cripto, porque o titio Jerome anunciou o corte e falou, mas é o seguinte, para a próxima reunião, eu não sei se vai rolar mais corte não. Basicamente, ele deu a notícia boa, deixando um ceticismo futuro. Então, isso já freou o mercado. Aqui, com a relação à rotação de capital e as oportunidades em altcoins, a CoinShares revelou uma tendência interessante de rotação de capital dentro do mercado cripto. Os fundos de Bitcoin perderam 900 milhões na última semana, os fundos de Ethereum registraram saída de 438 milhões e, em contraste, os fundos de Solana atraíram entrada de 118 milhões no mesmo período. Então, enquanto Bitcoin e Ethereum perdeu, a Solana ganhou lá nos fundos que eles estão analisando. Assim, essa movimentação mostra que investidores sofisticados buscam por oportunidades em altcoins com fundamentos sólidos. Em outras palavras, eles diversificam suas estratégias para além do Bitcoin e do Ethereum. E a rede Solana cresce em finanças descentralizadas e atrai mais desenvolvedores ativos. Além disso, as taxas de transação mais baixas da Solana oferecem uma alternativa viável ao Ethereum. Se você não sabe, né? Qualquer operação que você vai fazer na blockchain do Ethereum é caríssima. As taxas de 5, 10 dólares para qualquer coisa. Então, é algo assim que o pequeno não consegue fazer algo com facilidade. Agora, na Solana você vai pagar 1 ou 2 centavos, é maravilhoso. E sobre os catalisadores no horizonte e as perspectivas futuras, aqui olhando para frente, esse fim do shutdown é um entre vários fatores que pode influenciar o mercado nos próximos meses. Primeiramente, a promessa do Donald Trump de distribuir um bônus de $2.000 para cidadãos de baixa e média renda poderia injetar liquidez diretamente no varejo. Historicamente, programas de estímulo fiscal resultaram em um influxo de capital para o mercado cripto. Os estímulos de 2020 e 2021 contribuíram para as altas observadas naquele período. Assim, uma nova rodada poderia ter um efeito semelhante, e a magnitude depende do sentimento do consumidor e de suas prioridades financeiras. Mais uma vez, isso aqui é uma análise fundamentalista, cara, falando do que realmente está acontecendo no mundo. A gente não está olhando para o gráfico para tentar adivinhar. São coisas que já aconteceu no passado e teve um resultado X. E talvez, se no futuro acontecendo essa mesma coisa, o resultado possa ser X novamente. Mas tem a probabilidade de ser Y. O que seria Y? Ou um resultado pior, ou um resultado melhor. É tudo 0 ou 1, né? É yes ou no. Não tem como a gente saber. E além disso, o mercado aguarda uma possível decisão do Fed sobre corte das taxas de juros em dezembro, que eu falei para você. Né? É isso que o mercado está aguardando. Afinal, juros mais baixos tornam ativos de renda fixa menos atrativos. Historicamente, direciona o capital para os investimentos de maior retorno, incluindo as ações de tecnologia e criptomoedas. Portanto, a combinação do fim do shutdown e o potencial estímulo fiscal e uma política monetária mais branda poderia criar um ambiente muito favorável para a gente ver o Bitica chegar em $150 mil ainda esse ano de 2025. O que você acha sobre tudo isso? Comenta aí para mim saber. Eu vou deixar aqui em cima indicado um outro vídeo para você continuar aqui com a gente.